Você sabe que, como cristão, não temos que ser moldado ao caráter deste mundo, e sim ser moldado ao caráter do nosso Cristo. Estamos vivendo, por exemplo, em um mundo que está muito complicado e a Bíblia já falava sobre a situação a qual nós estamos vivendo, aonde as pessoas seriam jactanciosas, arrogantes, blasfemos, amantes deste mundo, amigos do mundo, mais amigos do mundo que amigo de Deus. Então veja que hoje, por exemplo, necessita-se de homens e mulheres que não se compram, não se vende, aonde a palavra tem que ser sim, sim, não, não. E hoje as influências, infelizmente, faz com que muitas vezes, eu vou colocar por mim mesmo também, tá bom? Nos faz nos corromper pelo fato da opressão social ser dessa forma. E lembre-se que nós não temos que agir dessa forma, nem pensar dessa forma, nem falar dessa forma. Eu quero compartilhar aqui com vocês este pequeno vídeo com o Dr. Rodrigo Silva. Eu gostaria que você acompanhasse e ficasse até o final. Veja que, por exemplo, nós, como cristãos, sabemos que a maior perseguição, lá bem antes da Idade Média, mais ou menos na idade ali, por exemplo, do ano 200 ao ano 400 depois de Cristo, a Bíblia profetizou e isso cumpriu que a maior perseguição viria de dentro da própria igreja do que de fora da própria igreja. É exatamente isso que vai ser abordado aqui, tá bom? Em seguida, após eu soltar aqui esse vídeo com o Dr. Rodrigo Silva, bem curtinho, tá bom? Eu vou soltar aqui uma mensagem especial para que você possa fortalecer a sua fé para os dias que estamos vivendo e para os dias vindouros, que não está muito distante. Vamos lá. Eu vou soltar aqui para que você possa acompanhar neste momento. Entenda que nós, ou seja, o reino de Deus, precisa-se ou necessita-se, eu vou falar de mim e de você aqui sobre esta terra, necessita-se de homens e mulheres que não se compram e não se vende. Precisamos usar o sim e usar o não. Passou disso, procede do diabo. E que possamos orar ao nosso bom Deus para que a nossa fé ela cresça a cada dia e não venhamos denunciar os nossos irmãos, como vai acontecer em um futuro não muito distante, pelo fato da pressão política, a pressão social. Então, entenda o que eu estou falando neste momento aqui, assistindo este vídeo aqui. Vamos lá. Um pregador chamado Alejandro Bulhon, que eu admiro demais esse cara. Ele já está aposentado, ele, para mim, foi um dos maiores pregadores que o Brasil teve aqui, sabe? E ele, uma vez eu vi uma pregação dele, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, igual a gente tá batendo papo aqui, sobre essa pregação. Onde ele falou assim, eu sou descendente de índio peruano. E ele explica, o índio, o descendente do povo Inca, o peruano ele é muito durão. O peruano é quase que um europeu latino-americano, porque o peruano, assim, e realmente eu percebi o peruano é assim mesmo. O peruano é aquele assim que ele aguenta calado, ele não é de chorar, você entendeu? Você pode bater nele, você pode ameaçar, você pode botar uma arma na cabeça dele, que ele é duro. O peruano é duro mesmo. E ele falou, eu sou duro na queda. Se você tiver um segredo comigo, fica tranquilo. Se o cara botar uma arma na minha cabeça, eu não entrego. Se me torturar, se der choque, eu não entrego. Agora, se jogar um sapo no meu colo, eu conto até o que não aconteceu. Aí quando ele contou isso, todo mundo riu no auditório, né? Aí ele falou, eu vou explicar a vocês porque ele tinha um trauma de... Ele pegou um trauma de sapo na vida dele, da infância dele. Alguma coisa aconteceu quando ele era bebê, que deu um trauma. E ele falou, aí ele já me contou nos bastidores que ele deu mais detalhes desse trauma. O pastor Bulhon, assim, se tiver um sapo nessa sala ali, ele começa a passar mal, literalmente suar frio, como se fosse um ataque de pânico mesmo. Aí Nossa. quando ele contou isso, todo mundo rindo dele admitir o medo de sapo, aí ele falou assim, espera um pouco. Vocês perceberam o que eu acabei de falar? Eu disse que pode me dar choque, pode botar uma arma na minha cabeça, pode me bater, eu não conto seu segredo. Mas se colocar um sapo no meu colo, eu conto até o que não aconteceu. Por quê? Porque eu tenho medo. Viu como é perigoso um homem com medo? Um homem com medo se entrega. Um homem com medo trai seus amigos. Um homem com medo infringe seus princípios.
Um homem com medo é muito perigoso. E aí ele deu uma conclusão para falar como é perigoso um homem com medo com poder na mão. Muitos líderes religiosos, muitos líderes políticos, muitos líderes CEOs são homens com medo. E um homem com medo e com poder na mão é uma desgraça, porque ele mata, ele se prostitui, ele nega, ele mente, ele faz qualquer coisa por causa do medo. Então há vários tipos de medo. Existe o medo saudável. Muito bem. É exatamente só até aqui que eu quero compartilhar com vocês essa parte com o vídeo aqui com o Dr. Rodrigo Silva. A fala, por exemplo, aqui, essa colocação do Dr. Rodrigo Silva me fez lembrar exatamente de Judas Iscariote. Judas, ele era ganancioso, ambicioso, e ele negou a Cristo, traiu a Cristo por 30 moedas. Agora vamos aplicar para os últimos dias, não vamos aplicar para a nossa atualidade. Hoje, por exemplo, existem pessoas que estão trocando os cultos, pequeno grupo, deixando de compartilhar as boas novas de salvação no púlpito da igreja, compartilhando, por exemplo, estudos bíblicos, deixando de ir orar nos lares das pessoas, porque simplesmente estão sendo egoístas, estão sendo arrogantes, estão sendo amigos deste mundo ao invés de ser amigos de Deus. Estão se sentindo prazerosos viver nesse mundo ao invés de viver o prazer do céu e a vontade de Deus. Sabemos que é uma aplicação para a nossa atualidade, mas também será de forma intensa no futuro e não está muito distante, irmãos. Iremos viver uma situação e vamos orar para que o nosso bom Deus aumente a nossa fé. Oremos, oremos, porque nós sabemos que a maior perseguição do povo de Deus virá de dentro da igreja e não de fora. Claro que nós iremos sofrer perseguição política, perseguição na sociedade, pela sociedade, mas nós temos que entender que seremos denunciados por joios que estão infiltrados entre o trigo. Então precisamos pedir ao nosso bom Deus para que Ele nos ajude nesse momento difícil. Eu vou compartilhar aqui um outro momento com vocês, tá bom? Não sai, fica até o final, porque o que o pastor tem para você neste momento é algo que vai te ajudar e vai fortalecer a sua fé neste momento. Não sai, fica até o final aí. E que Deus ele te abençoe neste exato momento, em nome de Jesus. Agora, eu quero que você entenda algo muito importante nesse momento. Jesus não quer ver você seguindo-o de longe. Aliás, é difícil seguir à distância. Mateus capítulo 22, verso 61. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vocês acham, queridos, que Jesus queria isso para Pedro? Você acha que Jesus quer que você sinta o que você está sentindo nesse momento? Frustração, decepção, às vezes incomodado? Não. Mas há muito tempo Jesus vem falando no teu coração: filho, fica perto de mim. Vem para mim. Filha, você está longe demais. É perigoso. Não. O povo da igreja pode tudo te abandonar na perseguição. Eu vou ficar do teu lado até se eu for condenado à morte. Decreto dominical, fichinha para mim. Sou craque nisso, tem até uma barraca já. Fiz curso lá no Luzeiros, de acampamento, se acender fogueira. Eu vou ficar do teu lado. Alguns que não estão neste momento próximos de Jesus e tendo uma experiência pessoal com Jesus, quando acontecer o decreto dominical, o abandonarão, porque não terão forças para resistir o momento de prova e de luta. Mesmo sabendo que o sábado é o dia do Senhor e o selo de Deus, deixarão os caminhos do Senhor e se unirão
a fogueira dos que blasfemam e duvidam. Não terão forças, não conseguirão. Não espera o decreto dominical a perseguição, porque você não vai conseguir. É agora o momento de você se aproximar de Jesus e você ter uma experiência pessoal com Jesus. E aproximar-te de Jesus é muito mais que estar numa igreja neste sábado de manhã ou neste momento que você assiste esse vídeo. O que seria isso? Caminhar com Deus nos faz a cada dia mais parecidos com Ele, mais próximos dEle. Não conseguimos ficar sem estar perto de Jesus. Quanto mais Ele se revela, mais somos transformados. Por outro lado, se as mudanças feitas não tiverem a revelação dEle, não serão reais mudanças, serão imitações perfeitas. E o grande drama nosso aqui é que muitos acham que são cristãos, mas não são, porque não passaram por mudanças, imitam uma mudança. Paulo, ao orar pelos Efésios, ele disse: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai da glória vos conceda, diz Paulo, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. E nós não obtemos pleno conhecimento de Jesus Cristo longe. Nós não obtemos pleno conhecimento de Jesus Cristo apenas ouvindo o que os outros falam a respeito de Jesus. Nós não temos pleno conhecimento de Jesus apenas pela experiência dos nossos pais ou porque nós nascemos frequentando uma igreja. Sem a verdadeira revelação da palavra de Deus, nós apenas imitaremos costumes para, de certo modo, nos encaixarmos entre os filhos de Deus. Mas esse comportamento não gera os frutos do arrependimento e não permite a vida de Deus fluir em nós, porque nós continuamos seguindo Jesus à distância. Você sabe quão importante é para Deus? Você sabe o quanto Ele deseja ser conhecido por você? Quando a revelação desse grande amor chega ao coração, não há dúvida, medo ou preocupação. Você sabe em quem tem crido, em quem tem crido, obrigado, e que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro, como Paulo diz. Santificação é muito mais que um processo. Santificação é o lugar onde eu escolho estar a cada instante. Longe de Jesus ou junto de Jesus. Escolha em que lugar Jesus está em minha vida. Se Jesus é o Senhor da minha vida. Santificação é muito mais que isso. Quanto mais próximo de Jesus, mais parecido com Ele e mais dependente dEle. E eu quero encerrar este momento lendo com vocês o Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 13 a 13. São João capítulo 1, versos 11 a 13. A palavra de Deus diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente viu um pouco disso na classe do Sempre Jovem a semana passada. Mas eu quero encerrar esse momento refletindo com você. Qual que é o problema de eu ficar seguindo Jesus à distância? Qual o problema? Quando eu estou seguindo Jesus à distância, qual é a natureza que vai imperar? Qual a natureza que estará dominando? Qual a natureza que estará no controle? Qual a natureza que estará sendo fortalecida? A minha natureza ou a natureza de Jesus? Se eu me distancio de Jesus, qual o poder que terá mais influência em mim? O poder de Jesus ou o meu poder? O meu poder. A minha natureza. Por isso que João explicou muito bem que Jesus veio para a humanidade, para uma criação, para os seus filhos, suas filhas, para as criaturas que foram criadas por Ele, e esses não o quiseram. Essa é a realidade nossa. Nós não queremos Deus e ponto.
Não é porque eu sou melhor que os outros que estão lá fora ou que não vieram à igreja. É que eu escolhi ir contra essa natureza e eu estou aqui. Mas João não nos deixa perdidos. Ele disse, mas, ele fala aqui, a todos quantos o receberam. Então como é que essa situação é invertida? Como é que ela se inverte? Esse potencial da minha natureza que é inimiga de Deus, como é que ela se inverte? Quando eu recebo Jesus, e receber Jesus é tê-lo aonde? Distante ou perto de mim? Perto. E o que significa ter Jesus perto? É ter uma vida com Jesus, é ter uma experiência com Jesus, é conversar com Jesus, é fazer os meus planos junto com Jesus, é falar de Jesus para outras pessoas, entregar um grande conflito, testemunhar do que Jesus fez por mim. É ler a respeito de Jesus. Eu tenho dúvidas, eu vou buscar na palavra de Deus, eu vou conversar com Deus, como Ezequias fez. Olha aqui, Senaqueribe me ameaçando, Senhor me ajuda. É ter essa intimidade, isso é receber Jesus. Aí o que acontece? João diz, deu-lhes o poder de serem feitos. O quê? Filhos de Deus. Você percebe aonde está a grande realidade nossa? Por que nós precisamos de um poder para sermos feitos filhos de Deus? Por quê? Obviamente o quê? Nós naturalmente não somos filhos de Deus. Nós nascemos filhos inimigos de Deus. Mas o poder de Deus, ele se revela para nos fazer filhos de Deus. E o que é importante aqui? O poder é de quem? De Deus. Não é seu e não é meu. Quando eu me distancio, quando eu sigo Jesus à distância, de longe, como os evangelistas revelam, descrevem Pedro, eu estou confiando no meu poder. E isso me expõe e eu me torno vulnerável. E daí João completa isso, para que a gente não fique com dúvida, ele diz assim, a saber aos que creem no seu nome, não tem explicação, não tem justificativa, apenas creem no poder de Deus, os quais, e aí que está a grande verdade, que ele confirma, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. Da onde é gerada, da onde se inicia essa mudança, esse milagre? Aonde começa? No seu coração? Por você, por iniciativa tua? Não. Por isso que essa luta dentro de você, esse questionamento, esse às vezes ranço com Deus, essa atitude até de ir para a fogueira, para procurar um lugar melhor, porque inquieta você. No momento que você aceita Jesus, você só tinha uma natureza dentro de você, agora você tem duas. Uma lutando para mudar você, e eu estou lutando para permanecer em você. Mas essa luta é diária. Alguns de nós não imaginamos quanto que isso é potencial, e nós pensamos em desistir. Não desista. Mas comece hoje tomando uma atitude, o lugar que você está ocupando. E aí a gente pergunta agora, aonde que eu estou? À distância, o meu relacionamento com Jesus tem sido como o de Pedro. Jesus não quer você aí. O Beto me procurou num acampamento de desbravadores, e ele me disse que nasceu no lar adventista, mas muitas vezes ele sentava na igreja e ficava frustrado e desanimado e incomodado com o que ele ouvia ali, e até com algumas atitudes que ele via ali. E ele resolveu seguir Jesus de longe. Ele pensou, não tem problema, não preciso ter um cristianismo muito complicado não. Só que esse lugar foi se tornando uma rotina na vida do Beto. Ele ficava de longe. E a distância foi aumentando. E Beto se sentiu incomodado, angustiado, vazio. E ele procurou algumas amizades que não eram as melhores, de alguns jovens que não acreditavam no que ele acreditava e nem muito menos tinham interesse por Deus. E junto com essa amizade, com essas amizades vieram os vícios. E o Beto se envolveu no tráfico pesado, usuário e traficante.
Ele não planejou isso no dia que ele entendeu na igreja que ele precisava ter uma vida mais liberal, mais relativista, mas ele foi. E um dia ele estava em casa quando a polícia entrou de madrugada, derrubou a porta de casa, a mãe não entendeu. Eles estavam procurando o produto que o Beto vendia, mas não encontraram. Aquele dia o Beto viu que a vida dele ia acabar e se desesperou. Ele não sabia mais o que fazer. Não tinha em quem se agarrar, porque é assim que fica quem vai se distanciando de Jesus. Perde a referência. Ele subiu num viaduto que tem na cidade onde ele mora. Era de madrugada. Ele tinha se drogado. E ele pensou, a última coisa que eu vou fazer vai ser pular daqui de cima. Mas naquela hora ele sentiu uma força muito grande. E ele ouviu nitidamente, filho, eu amo você. Volta para mim. Ele sentiu aquilo como se alguém estivesse do lado dele falando. E ele se encheu de tanta angústia e não entendia, e aquela voz foi insistindo. E o Beto naquela hora lembrou de um tio dele, que era um fiel cristão. Correu para a casa do tio, de madrugada, e o tio não entendeu, mas como sabiam da vida do Beto, eles atenderam. Ele atendeu, o Beto correu, se jogou no chão chorando e falou, me ajuda. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Naquele dia o Beto voltou. E como Pedro, ele chorou copiosamente. Jesus o resgatou. O Beto organizou a sua vida. Está hoje ao lado de Jesus. Mas nem todos tiveram a mesma história. Nesta manhã, neste momento que você me assiste aí, Jesus está chamando você como chamou o Beto. Chega de tentar um relacionamento à distância. Jesus está chamando você justamente para isso. Para ficar perto dele. Não faça como Pedro, que disse, não tem problema, eu estou no controle. Você não está. Você precisa do poder de Deus e eu preciso do poder de Deus para sermos mudados.